Pessoal, bom dia! Tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha. E hoje nós vamos fazer as correções dos exercícios de atividades que eu propus para você, né? Então vamos lá. Na página 14, nós vamos começar a corrigir. Número 1. Então, essa aqui é o fechamento, né? Sobre reflexão, rotação, translação e transformações combinadas. Número 1, identifique se as imagens a seguir apresentam simetria de reflexão, de rotação ou de translação. Então, no primeiro desenho aqui na letra A, nós temos dois balões. E se a gente traçar o eixo de simetria aqui, a gente vai ver que é uma simetria de reflexão. É fácil de vocês identificar. Simetria de reflexão, vocês têm o eixo, né? Ou que ele seja traçado, ou que seja imaginário, que a gente pode estar percebendo aqui. Então, você observa que a distância do eixo ao desenho, ela tem que ser do mesmo, de um lado do original, tem que ser o mesmo que está sendo refletido. Então, a letra A, simetria de reflexão. Na letra B, nós temos como se fosse um mosaico, né? E aí, o que vocês percebem disso aqui, que foi feito o quê? Uma translação. É como se eu movimentasse esse meu desenho, né? Para cima, para frente, para baixo. Então, simetria de translação. Na letra C, a posição do celular, né? O que acontece com ele? Foi feita uma simetria de quê? De rotação. Você foi girando, tá vendo aqui, ó, o seu celular. Foi na posição horizontal, depois aqui na vertical, na horizontal, de novo, rotação. Da mesma forma, na letra D, nós temos aqui a simetria de rotação. Tá muito claro esse aqui, que está até em forma de círculo. Na letra E, que tipo de simetria que acontece com esse desenho da casa aqui, da casinha? Se você observar, ele foi uma translação. Eu não posso falar que é uma simetria de reflexão, porque, por exemplo, essa porta, ela tinha que estar na mesma distância, então ela teria que estar desse lado aqui. Então, não é uma reflexão, e sim uma rotação. Aliás, desculpa, uma translação. Eu andei com essa casa acima, para frente, para baixo, então, simetria de translação. Da mesma forma, esses pezinhos de coqueiro, ele é também uma simetria de translação, porque eu não posso falar que é uma reflexão e muito menos uma rotação, porque no caso aqui, ó, essa folha aqui, então ela teria que estar lá do outro lado, tá? Então, não é uma reflexão, e sim uma translação. Na letra G, pelo desenho nosso aqui, então se a gente imaginar, a gente traça aqui o eixo de simetria, vocês percebem que a ponta aqui desse avião é a ponta aqui. Então, se eu traçar o eixo de simetria, essa distância até o eixo é a mesma daqui com o que está refletido. Então, é uma simetria de reflexão. E na letra H, nós temos a chave. Se você observar, a gente girou essa chave. Então, nós temos uma simetria de rotação. Olha, imagina vocês girando essa chave aqui. Ela fica nessa posição. Simetria de rotação. Agora, na página seguinte, nós temos aí uma malha, né? Esse aqui, ele vai depender do desenho que você fez. Então, olha, na malha isométrica, seguir, traça uma linha que servirá de eixo de simetria. Então, aqui, pelo desenho aqui, foi traçado este eixo de simetria. Ah, mas eu não tracei ele na vertical, eu tracei ele na horizontal. Ok, não tem problema, tá? Isso aqui foi uma opção. Isso aqui também vai diferenciar muito do desenho que está aqui com o que vocês fizeram. Em seguida, desenhe uma figura original e assimétrica em relação ao eixo de simetria criado por você. Bom, aqui foi criado esse desenho aqui, como sendo o desenho original, traçou esse eixo de simetria e aqui foi a figura simétrica. Eu observo que a distância de onde você tem do eixo ao seu desenho original tem que ser a mesma do seu desenho de simetria.
É o que eu sempre estou chamando a atenção de vocês, tá vendo? Olha essa distância aqui com relação esta desse lado aqui. Então, é a mesma. Então, volto a falar para vocês, o desenho foi, cada um que fez o seu desenho, pode ser diferente, isso aqui é só um modelinho para vocês terem ideia do que vocês fizeram. O eixo de simetria, ele foi traçado aqui na vertical, mas se alguém traçou ele na horizontal, não tem problema. Se você fez o seu desenho acima do seu eixo, você tem que fazer o simétrico abaixo. Número 3. Desenhe no plano cartesiano a seguir a figura simétrica ao quadrilátero ABCD em relação ao eixo de simetria representado pelo eixo Y. Então, eu tenho aqui o meu desenho, né? Eu tenho aqui o meu eixo Y, que ele está chamando ele como eixo de simetria. Então, se eu quero fazer o simétrico, então eu vou observar aqui, ó, quantos quadradinhos eu tenho em relação ao eixo de simetria. 1, 2. Então, 1, 2. Então, aqui é o ponto D, aqui é o ponto D'. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ponto A com a linha. E assim por diante. Com os demais pontos, né? Letra A. Escreva as coordenadas da figura simétrica. Então, vamos aqui. O meu ponto A está aqui, então quais são as coordenadas dele? 6 e 5. O meu ponto B é este daqui, quais são as coordenadas dele? 5 e 2. O meu ponto C' está aqui, quais são as coordenadas dele? 2 e 3. Meu ponto D' está aqui, quais são as coordenadas dele? 2 e 5. Agora, compare a área do quadrilátero ABCD, que é esse aqui, com a área da figura simétrica obtida. As áreas dessas figuras são iguais ou diferentes? Claro que são iguais, né? Se eu tenho um desenho que ele é simétrico, então as minhas áreas também vão ser iguais. Então, é o que vem falando aqui para nós, quando você faz a simetria, né? Você tem o seu eixo simétrico, então o seu desenho não pode alterar nem na sua forma e nem no seu desenho. Então, a sua área também vai ser a mesma. Número 4. Desenhe no plano cartesiano a figura simétrica ao polígono ABCDE em relação ao eixo de simetria indicado em vermelho. Então, aqui está meu eixo de simetria. Eu vou traçar o meu desenho simétrico é esse aqui. Então, o meu eixo de simetria é este aqui. Então, ó, o ponto C, então você tem aqui, ó, ponto C 1 e metade, vamos assim dizer, a mesma coisa aqui, ó, 1 e a metade. Então, aqui está o ponto C'. O ponto D, né, você vai contar em relação a esse eixo aqui. Aí você vai observar que ele está aqui. Então, é só você olhar aqui também, ó. Quer ver? Olha, você tem aqui 1, 2. Então, é a mesma coisa que você olhar aqui, ó. 1, 2. Então, aqui está o seu ponto de linha. O ponto E, você vai descer, né? Vamos assim dizer, né? Que essa posição. Também como se fosse 2 quadradinhos. Então, aqui 1, 2. Depois, você tem o ponto A'. Tá vendo? Ele está lá em cima. E depois você vai traçar o ponto D', ok? Então, aí, quando você traçou os seus pontos, você faz uma reta ligando esses pontos. Então, o seu desenho simétrico é este daqui. Esse aqui vocês provavelmente tiveram dificuldade, porque o seu eixo de simetria, ele está inclinado, ou seja, ele é uma bissetriz, porque ele está passando exatamente no centro do seu plano cartesiano, ou seja, está dividindo este ângulo ao meio. Então, isso aqui é 90 graus, então este lado é 45 e esse aqui é 45. Da mesma forma aqui embaixo também. Preencha a tabela com as coordenadas dos vértices da figura original e da figura simétrica. Então, vamos lá. Na figura original, nós temos o ponto A, deixa eu subir aqui um pouquinho. Desculpa. O ponto A, que é menos 6 e 5. O ponto B, que é menos 7 e 1. O ponto C, que é menos 2 e 1, tá aqui para vocês. O ponto D,
que é menos 3 e 3, tá aqui embaixo. E o ponto E, que é menos 5 e 2, ok? Então, tá aqui na tabela. O simétrico, meu ponto A, ele é o que, ó? Eixo X, 5 e menos 6. O ponto B, ele é o X vale 1 e o Y vale menos 7. Tá vendo? Aqui o ponto B'. O ponto C', 1 e 2 e menos 2. E o ponto D', 3 e menos 3. E o ponto E' é 2 e menos 5, ok? Então, aqui está a tabela com os pontos, simétrico e original. Número 5, no plano cartesiano, crie um polígono ABCDEF a partir do ponto A. Então, aqui ele forneceu aqui o meu ponto A, que é 0 e 4. Então, ele está no eixo 0 para X e 4 para Y. Então, ele está aqui. Depois desenhe o simétrico dele em relação ao eixo X. Então, aqui, esse desenho, pessoal, também, pela mesma forma do outro anterior, lá no exercício anterior que a gente fez, vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem, tá? E aí, depois que vocês fizerem o seu desenho, vocês vão fazer o simétrico em relação ao eixo X. Então, o meu eixo X é esse, aqui como se fosse o meu eixo de simetria. Então, de acordo com o que vocês desenharem, ele tem que ser simétrico aqui. Então, com relação a esse desenho que foi criado, que o de vocês vai ser diferente, porque cada um fez o seu diferente, a partir aqui do ponto A, né? Porque 1, 2, 3, 4, aqui, então aqui, que é o meu ponto A. Então, vocês criaram o seu desenho aqui. Então, observa só aqui, de novo, ó, o ponto D do meu desenho original, ele tá um quadradinho só acima. Então, o meu ponto D', ele também tem, então, um quadradinho abaixo aqui. E assim por diante com os demais pontos aí. Então, o eixo de simetria, quando você tem a reflexão, ele é mais tranquilo, porque vocês têm que obedecer a distância de um ponto com o que vai refletir com o original. E depois que vocês fizeram o seu desenho, vocês vão para a tabela, colocar quais foram os pontos que vocês deram lá no seu desenho, as coordenadas dele, e a mesma coisa vocês vão fazer com os pontos do desenho seu, que foi refletido, né? Que vocês têm lá o simétrico, vamos assim dizer. Então, de acordo com esse desenho, eu não vou ficar falando, porque o de vocês aí com certeza vai estar diferente desse aqui. Esse aqui é um modelinho para vocês. Considere o pentágono ABCD no plano cartesiano a seguir. Então, é esse pentágono aqui. O que ele quer para nós? Escreva as coordenadas dos vértices desse polígono. Então, de novo, gente, então vocês estão observando muito que está trabalhando muito com plano cartesiano e falando de coordenadas. Então, vamos lá. O meu ponto A, ele está aqui, quais são as coordenadas dele? 3 e 6. O meu ponto B está aqui, quais são as coordenadas dele? 2 e 3. Ponto C, 4 e 1. Ponto D, 6 e 3. Ponto D. Ponto E, 6 também e 5. E esses são os pontos do meu desenho original, vamos assim dizer, né? Agora vamos lá, letra B. Marque no plano cartesiano os pontos A', que é menos 6 e 3, o B', o C', o D' e o E'. Então, tá aqui marcado os pontos. Só vou falar para vocês aqui do ponto A' e B'. Então, vamos lá. O A' nosso é menos 6 e menos 3. Então, vamos lá. Menos 6 e menos 3, tá aqui. Então, aqui está o meu ponto A'. Meu ponto B', menos 3 e menos 2. Então, ó, menos 3 para X e menos 2 para Y. Então, aqui está o meu ponto B. E assim, vocês vão fazer com o ponto C',
no caso lá é menos 1, tá vendo? Ó, menos 1 e menos 4. O ponto D, menos 3 e menos 6. E o ponto E, que é menos 5 e menos 6. Una os com o segmento de reta nessa ordem. Então, tá aqui esse meu desenho e este meu desenho aqui. Marque, cadê não? Agora aqui. Você percebeu que esse novo pentágono é simétrico ao original? Trace no plano cartesiano o eixo de simetria na posição correta para produzir um pentágono simétrico. Então, se você observar, o meu eixo de simetria é este daqui, ok? Que pediu para a gente traçar. De novo, esse meu eixo de simetria aqui, ele é uma bissetriz que está cortando aqui o meu segundo quadrante e o meu quarto quadrante, né? Que a gente já sabe também sobre isso aqui. Depois, o eixo de simetria passa pela origem? Sim, não é? Quem que é a origem? Ó, a origem aqui, ó, passou pela origem, não é? Depois, quais quadrantes os pentágonos pertencem? O original pertence ao primeiro e o simétrico, ele está no terceiro quadrante, ok? Aqui, ó, o A', B', C' e D', terceiro quadrante. Número 7 é para vocês fazer em cada item desenha a figura simétrica, considerando o eixo de simetria indicado em vermelho. Então, de novo, simetria, de novo, falando para vocês aonde está o fim ou o começo do seu desenho. Se você for começar por aqui, uma distânciazinha, um quadrinho, a mesma coisa que um quadrinho. Desse, distância também de 1, quantos quadradinhos para cá? 3, a mesma coisa, tá vendo? Aqui, pela mesma forma, tá? Se eu vou começar o desenho por aqui, quantos quadradinhos? 2, 1, 2, na mesma direção. Aqui agora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E assim por diante, gente. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês lá. É com calma que dá para fazer. Na letra C, o meu eixo de simetria, ele está aqui em diagonal, né? Ele não está nem na vertical, nem na horizontal, ele está na diagonal. Então, vocês vão observar como é que vocês vão fazer esse desenho, o simétrico, né? Então, aqui, olha, essa ponta, tá uma distânciazinha, esse aqui com este, e assim por diante, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4. Então, você vem aqui, né? 1, 2, 3, 4. Depois, você vem lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois, essa aqui ligando aqui. Então, mesma forma, vocês têm que estar muito atentos a isso aí. Da mesma forma, está na diagonal, nós temos o desenho original, né? E nós vamos fazer o refletido. Conta quantos quadradinhos tem de distância até o seu eixo, para você estar começando com o seu desenho, tá bom? Para vocês não errarem isso aí. Aqui, por exemplo, essa ponta aqui, vamos assim dizer, olha aqui, ó, a distância dele aqui no eixo, ó, a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Então, assim, né, com calma, vocês vão traçando, fazendo a ligação dos, como se fossem os vértices, né? Os pontos aqui dos vértices aqui do nosso triângulo aqui, tá bom? Esse daqui, esse eixo nosso de simetria, ele está na vertical, ponta, distância, distância e a ponta, e assim por diante. Então, a gente está resolvendo. Eixo de simetria de novo aqui na diagonal, tá? Conta quantos quadradinhos tem para você começar na mesma direção, na mesma, né, na mesma posição, ok? Aqui a distância, daqui até aqui, você vai contar para você começar aqui, e assim por diante, tá bom, gente? Letra G, de novo, o seu eixo de simetria, ok? E aí vocês vão ver a distância que você tem do seu desenho. Sempre você toma como referência um ponto, e aí a partir dele vocês vão seguindo o padrão, vamos assim dizer, para você estar desenhando. Qual que é a distância aqui, né? Você tem que estar a mesma distância, ó, do seu ponto, você está começando o seu desenho.
Então, é isso, meu povo, eixo de simetria. Aí, agora, nós vamos lá para a página 24. Página 24. Eu pedi para vocês fazerem o número 15. Então, está aqui. Observe o triângulo desenhado no plano cartesiano para resolver as questões. O meu plano cartesiano, meu desenho, esse daqui, não é? E aí vamos ver o que ele pede para nós. Quais são as coordenadas dos vértices desse triângulo? Então, vamos lá. O ponto A nosso é 3 e 4, ponto A. O ponto B é 5 e 1. O ponto C, aliás, aqui é o B, né? O ponto C agora é 8 e 6. Beleza, vamos para a letra B. Faça uma translação de 9 unidades de comprimento do triângulo ABC ao longo da reta paralela ao eixo X. Da direita para a esquerda e obtenha o triângulo A', B', C'. Quais são as coordenadas do triângulo obtido? Então, ele não pediu para nós que a gente faça uma translação de 9 unidades. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o B, aqui é o B'. E os demais aqui para vocês também. Não vou esticar muito por causa do tempo nosso aqui, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o ponto B, sobe mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão lá traçar o seu ponto B. Aliás, ponto A, né? Vamos assim dizer. Agora, vamos lá. O que pediu para nós lá? Quais são as coordenadas do nosso ponto? Então, aqui ficou, o ponto A' nosso ficou menos 6 e 4, o ponto B' nosso ficou menos 4 e 1, ó, menos 4 e 1, e o ponto C' nosso ficou menos 1 e 6, tá aqui. Agora aqui, a partir do triângulo obtido no item anterior, faça uma translação de 1 unidade de comprimento para a esquerda e 7 unidades para baixo para obter um triângulo D, E e F. E quais são as coordenadas desse triângulo? Ele pediu para a gente fazer, volta aqui, 1 unidade de comprimento e 7 de comprimento para a esquerda e 7 unidades para baixo. Então, 7 unidades para baixo. Então, vamos lá. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quem que é o ponto correspondente ao C'? É o F, né? Então, aqui também, como se estivesse marcando isso aqui, ó. 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o A com o A', aliás, com o D. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o B' com relação ao ponto E. Aí ele pediu para a gente falar quais são as coordenadas. Então, eu vou falar aqui para vocês. O ponto D ficou, cadê ele aqui, ó? Menos 7 e menos 3. O ponto F ficou menos 2 e menos 1. E o ponto E ficou menos 1, aliás, desculpa, menos 6 e... menos 6, não, menos 5 e menos 6. Ok? Agora, vamos lá, o outro. Utilizando a seta, represente no plano cartesiano a direção, sentido e amplitude da translação aplicada. Então, é essa retinha aqui, ó. Porque ela foi 7 unidades, né? Começou, o que a gente faz com essa seta, vamos assim dizer? É para mostrar para você a distância de um ponto que é simétrico ao outro, ou seja, se eu estou me referindo a esse ponto A', então aqui ele é o ponto correspondente ao ponto D. Então, tem que ter 7 unidades aqui, tá bom? Aí, agora, nós vamos lá na página 26 e 27. Página 26 e 27. O número 18 tá aqui.
Faça a translação das figuras a seguir segundo a direção, o sentido e amplitude, pela seta. Então, aqui, olha só, o nosso desenho original, né? Então, o nosso desenho original deve ser esse aqui, né? Pós do meu livro aqui. Então, se eu comecei nesta posição, então, olha, observa aqui, ó, nessa posição. Então, ele refletiu para lá, vamos assim dizer. Então, aqui, você vai tomar como referência, é o início do seu desenho, vamos assim dizer, você está pegando como base aqui. Então, você vai vir refletir aqui, pegando aqui, tá? Ou se pode ser também o contrário, mas aqui está falando daqui para lá, setinha nossa aqui. No próximo desenho nosso, este original e ele está refletindo lá. Você está tomando como base essa ponta do seu desenho, então você vai ter que vir aqui e você vai começar com o seu novo desenho, tá bom? E aí o restante você já sabe dessa questão da distância aqui, tá? Esse outro desenho nosso aqui, nós estamos tomando como referência, ó, a ponta da seta. Então, nós vamos tomar como referência isso daqui, essa ponta do desenho, ó, observa lá, viu, gente, ó, tomando como referência essa ponta do meu desenho. Então, essa seta, ela terminou aqui, então eu vou tomar como ponta do meu desenho, que é correspondente a esse ponto aqui, vamos assim dizer, esse vértice, então, aqui. Daí, você segue, só seguir o padrão do seu desenho para você fazer lá o simétrico. Mesma coisa, tá? O seu desenho, vamos tomar a reta, a seta nossa está nessa posição. Toma como referência aqui, ó. Traça aqui para vocês entenderem, tá vendo? Essa pontinha aqui do nosso desenho. Então, terminou aqui. Sobe, então, o nosso desenho aqui, ok? Daí, vocês começam a fazer o nosso desenho simétrico. 3 aqui, que esse espaço aqui, que esse aqui, tá certo? Vamos para o número 19. Represente no plano cartesiano o triângulo cujos vértices são dados pelas coordenadas. Aí tem as coordenadas A, menos 5, 6. Então, vamos lá. O ponto A, menos 5 e 6. O ponto B, menos 7 e 2. O ponto C, menos 2 e 4. Então, tá ali representado para nós. Então, vamos lá. O que ele pediu para nós? Represente no mesmo plano cartesiano o triângulo A', B', C', simétrica ao original segundo o eixo X. Então, o eixo X nosso é esse aqui, é o eixo de simetria. Então, o que foi feito aqui? Esse mesmo desenho, ele foi simétrico aqui. Então, vê a distância aqui do ponto A ao seu eixo de simetria, a mesma coisa tem que estar aqui. A distância do ponto C, a distância do ponto C'. Mesma coisa, viu, gente? É o mesmo exercício. Depois, na letra B, ele pediu para vocês, a partir do triângulo A', B', C', represente o triângulo DEF obtido após a translação de 7 unidades para a direita ao longo da reta paralela X. Então, ele quer que você traça, a partir desse daqui, um simétrico, 7 unidades à direita. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui o ponto F, ele é referente, ele é simétrico, vamos assim dizer, ao ponto C'. Daí é a mesma situação que vocês vão contar do ponto, você está traçando aqui os pontos aqui. Então, essa distância, tá vendo? Para vocês traçar de um para o outro aqui, porque ele é simétrico em relação ao eixo X. Depois, complete a tabela com as coordenadas dos vértices do triângulo solicitado. Então, vamos lá. O nosso A' é o menos 5 e 6, né? Então, aqui, ó, A', menos 5 e menos 6. O ponto B' é o menos 7 e menos 2, tá aqui menos 7 e menos 2. O ponto C é o menos 2, tá aqui, com o menos 4. E o triângulo DEF, que é esse daqui, as coordenadas dele, o D é 2 e menos 6,
O ponto E é o 0 e o menos 2. E o ponto F é o 5 com o menos 4, ok? Essa composição de transformações é um exemplo de reflexão deslizante? Sim, né? Porque a gente fez uma reflexão e depois depois a gente fez uma translação do nosso desenho, né? Porque ele andou aqui 7 unidades. Sim, por quê? A transformação resultante é uma composição de uma reflexão segundo o eixo X, que é o eixo de simetria, com uma translação cujo eixo de orientação é paralelo ao eixo X. Como o eixo de orientação da translação é paralelo ao eixo de simetria, trata-se de uma reflexão deslizante. E a outra perguntinha, observando os triângulos D, A, B, C e D, E, F, o que se pode notar entre as coordenadas dos vértices de A, B, C e suas coordenadas D, E, F? Então, só aqui já de uma vez para vocês. Pode-se notar que as abscissas ABC e de ABC para DEF aumentam 7 unidades. É o que foi feito lá para nós, né? No caso, eu vou só mostrar para vocês. Só aqui, ó, tá vendo? Aqui não é menos 7, então aqui já é 0, tá vendo? E depois aumenta 7 unidades e que as coordenadas ABC são simétricas às ordenadas de D, E, F. Então, que elas são simétricas, né? Tem valores opostos. Tá bom, gente? Então, é isso o nosso exercício que eu passei para vocês. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês aí e façam, por favor, a correção. Tchau, tchau.